começando mais um Cast Transformar! Ai, amiga, o assunto de hoje e a convidada, eu vou falar assim que é um assunto muito gostoso. Sim, e muito bom vir nessa semana pós Dia das Mães, inclusive Sim. as felicitações, porque esse episódio vai ao ar já na quarta-feira pós Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães, vovós, aquelas que fazem o papel dentro da família de mães, Sim, a todas com vocês. certeza. Um beijo. Feliz dia todos os dias, né? Porque o nosso dia é todo dia. É sempre. E esse assunto eu acho que a gente nunca trouxe uma convidada para falar especificamente sobre isso. Sim. Né? Então hoje é um assunto muito legal. Tenho certeza que você que é mamãe, mulher, vai se identificar e vai amar. E olha só, a nossa convidada é médica, pós-graduada em psiquiatria e psiquiatria da infância e adolescência. Olha que tudo. Então nós vamos falar hoje sobre saúde mental materna e rotina da maternidade. Maravilhoso, né, Maravilhoso. amiga? Então vamos chamar? Vamos. A nossa convidada é Doutora Isabelle Chamas! Oi, Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. É uma honra. Falando um assunto que nós três entendemos bem. É verdade, olha que linda, gente. É mamãe também, né, Isa? Podemos Sim. chamar assim de Isa? Sim, com certeza. Já trazer intimidade. É que a gente tava conversando aqui nos bastidores, ela já deu aqui consulta, aula, tudo pra gente. Mamãe de um pequeno de 3 anos e meio. Médica, tanto das mamães quanto dos filhos. É isso aí. Saúde mental para todo mundo, para a família toda. Ai, que legal. E por que você decidiu seguir, né, nessa área da psiquiatria? Desde que eu entrei na medicina, eu já tinha um lado mais humanas. Então, eu já sabia que eu ia escolher alguma coisa desse gênero. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito da psicologia, eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre quis ser mãe, né? Então, quando ao longo da medicina você passa por todas as especialidades. E aí, a primeira coisa que eu sabia é que eu não ia fazer cirurgia. Aí, depois disso, eu fui aprofundando, mas eu basicamente já sabia o que eu queria desde sempre, que era lidar com saúde mental e as emoções e tudo que tá envolvido. Legal. E quando a gente fala de saúde mental da maternidade, né? A gente fala de que período seria esse? Quando ela já descobre que ela já está grávida, já pode vir alguns indícios. Porque assim, quando a gente fala saúde mental da maternidade, saúde mental da mãe, a gente tá quase que diferenciando ela enquanto mulher de um período específico, né? A maternidade, a mãe. A gente pode começar a falar sobre isso desde a tentante, né? Porque existem mulheres que já têm a intenção de ser mãe, já querem, já lutam por isso. E você já tem que mudar a rotina, a sua forma de pensar desde quando você tá ali tentando, depois na gravidez. E isso é uma coisa que deveria ser trabalhado desde o começo e não só depois que acontece um problema, né? Então, como eu sempre brinco que eu sou a última a ser procurada, porque o nome psiquiatra a gente ainda tem esse tabu, né? O psiquiatra, né? Então tem muita gente que só chega no psiquiatra quando o problema realmente já tá ali, já tá acontecendo, já aconteceu, e aí já vem assim numa forma onde a gente não consegue fazer a prevenção. Tratamento tanto dos adultos quanto na infância, a gente tem vários pontos, então várias coisas que a gente fala para adquirir uma saúde mental. Então tudo isso inclui como que é a sua rotina, se você tem uma alimentação saudável, se você faz atividade física, enfim, tudo isso no contexto da sua vida para ter saúde mental. Quando você chega num ponto onde já tá atrapalhando a sua rotina, aí é quando o psiquiatra é procurado. Então aí, na maioria das consultas, você já necessita de um tratamento medicamentoso. E aí todo mundo reluta em ir pro psiquiatra porque tem esse medo. Nossa, será que ele vai me medicar? Será que as medicações são muito fortes? Será que ele não vai nem me ouvir e vai sair com uma receita cheia de medicação prescrita? Então, o tabu da psiquiatria é muito grande, né? Sim. Então, é importante quando a gente fala, eu sempre abordo como saúde mental. Você tá aqui por conta
da sua saúde mental. Se o seu cérebro não tá funcionando, o resto também não funciona. Ah, né? com certeza. Você sabe que você começou a falar sobre isso, eu tava aqui escrevendo, ó, preconceito em relação aos psiquiatras. Mas eu acho também que a gente tá vendo um movimento contrário, assim, tá melhorando, eu acredito. Desde quando a gente usou esse contexto em falar sobre saúde mental, né? Já não é mais falar sobre a loucura. A gente fala sobre saúde mental e uma das coisas da saúde mental é a prevenção. Então, o que traz na nossa rotina que promove essa saúde mental? Então, quando eu vou, por exemplo, vou atender uma criança, eu falo assim, você sabia que a tia é médica? Você sabe do que eu sou médica? Eu sou a médica das emoções, eu sou a médica do divertidamente. Ai, que legal. A minha vida facilitou muito depois que lançou esse filme, foi muito incrível, assim, o contexto que eles usaram. Acho que um filme muito bacana para toda a família assistir, porque eles explicam certinho, eles colocam certinho. Então, o Divertidamente 1, da primeira infância ali, aí o Divertidamente 2, as emoções já da adolescência. Então, aí vem a ansiedade, que bombou, né, no filme. Sim. E então, a gente usa isso. Então, quando eu falo que eu sou a médica do Divertidamente, as crianças já ficam tipo, legal. Então tá bom. Nem é a médica da injeção, então é melhor ainda. Então é mais... A gente traz esse contexto de uma forma mais leve hoje em dia. Por isso que tem se quebrado esse tabu da psiquiatria. Claro que existem vários contextos. Então a psiquiatria do hospital. Eu falei para vocês que eu trabalho num hospital psiquiátrico. Então existem vários contextos, vários transtornos. A psiquiatria é muito abrangente, né? A gente pode ficar o dia todo aqui falando. Uma dúvida que eu tenho muito forte é com relação, como você mencionou agora, né? Médica das emoções. Fica um pouco voltado para uma psicologia mesmo, né? Mas tem algumas coisas que são desencadeadas ao longo da vida, inclusive nessa transição, quando vai para a maternidade, quando você descobre que está grávida, assim, como que eu diria? Efetivamente no nosso mecanismo, por exemplo, que pode ser detectado, não só as emoções, mas algo, não sei como dizer, ser algo químico, físico, palpável, assim, na nossa cabeça. Tem vários estudos que comprovam até que o cérebro da mãe, depois que ela se torna mãe, depois de um parto, o cérebro, ele se modifica neurologicamente. Então, na minha experiência própria, eu senti, por exemplo, uma dificuldade muito grande em relação à memória. Eu sinto que a minha memória... Ele falou sobre isso agora até. Então, assim, a minha memória não é a mesma de quando eu não era mãe. E isso não é por falta de vitamina, nem falta de introduzir rotina, nem falta de terapia, nem nada. Então, é uma coisa que a gente muda, assim, da parte neurológica do nosso cérebro. Por isso que, assim, é a diferença, né, do psiquiatra com o psicólogo. Então, o psiquiatra, ele é médico. Então, a gente mexe com a parte das medicações. Só que não significa que eu não deva te conhecer. Como que eu vou te medicar se eu não te conheço? Sim. Então, a consulta do psiquiatra é muito extensa. Ela precisa ser extensa, senão eu não consigo conhecer você. E aí, eu preciso saber tudo, não só do seu psicológico, quanto do seu físico, do seu metabolismo, do seu organismo. Então, a gente tá falando de medicação, então a gente sempre tem que ter um receio, né? Não é à toa que o paciente às vezes chega com medo. A gente não vai estar só conversando ou estabelecendo métodos de rotina, a gente vai estar trabalhando com medicação, a gente vai estar ali no químico da nossa neurologia, né? Então, tem que ter esse receio mesmo quando você vai conhecer qualquer especialidade, né? A gente tem que ter confiança no profissional, senão... É interessante você falar sobre isso, e eu acho que tem uma questão também que, além do profissional, né? Você como profissional conhecer o seu paciente, eu acho que o próprio paciente também precisa ter um certo conhecimento de si mesmo, né? No caso das mães, principalmente. Porque eu acho que fica muito aquela coisa assim, ó, pra mulher. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E a gente esquece que é necessário, porque eu senti isso na pele quando eu me tornei mãe, mas que é necessário a gente buscar conhecimento. Tanto de nós mesmas, né, o autoconhecimento, mas também de como educar, como cuidar de uma criança. Eu acho que faz parte também para essa saúde mental, né? Claro, e assim, eu até tenho muitas mães que chegam no consultório falando, eu não sei mais quem eu sou.
eu me dediquei tanto para o meu filho, ou para minha família, ou para terceiros, que eu já não lembro mais quem eu sou e o que eu gosto de fazer. Então, a gente perde isso, principalmente quando a gente tem... a maternidade em si, ela também tem uma sobrecarga, né? Desde a gestação. Eu sempre falo, a mulher em si, a gente tem essa sobrecarga. Sim. Então, nós estamos adentrando aí um mundo onde a gente está tentando os direitos iguais, a gente está numa sociedade onde nós trabalhamos fora de casa e nós queremos isso, só que ainda assim, né, tem muitas mulheres onde saem para trabalhar, mas voltam e todos os afazeres da casa ainda estão ali para serem feitos. Quando meu filho tá doente, eu largo tudo e vou colocar ele como prioridade. Sim. Né? Então, isso aí vem acumulando. Se a gente não toma cuidado da nossa saúde mental, isso acumula e gera uma sobrecarga. Uhum. Sim. Uhum. Você falou agora da situação, quando o seu filho está doente, você, né, larga o trabalho e a prioridade é ele. Uhum. E também eu acho que as pessoas têm que ter uma empatia. O que você acha sobre? Ao contrário, você ser mãe, seu filho está tudo bem, mas essa sobrecarga que já é por ser mãe e mulher é tão grande, e lá no ambiente de trabalho você ainda tem que dar conta de um todo, Sim. igual outras pessoas. Ou como outras mulheres que ainda não têm a rotina da mãe, ou como os homens. Como você enxerga isso? O que você, assim, consegue entender que as próprias empresas, os ambientes teriam que ter um certo cuidado para refletir nessa saúde mental da mulher e da mãe num todo? A sociedade, ela ainda está se adequando com esse contexto que nós estamos agora, né? Então, existem mulheres de todas as formas. Existem as mães que têm rede de apoio, existem as mães que não têm rede de apoio. Muito importante. Existem as mães que querem trabalhar, existem as mães que não querem trabalhar, existem as que podem e que não podem. Então, a gente está entrando num contexto muito abrangente, onde não pode mais ser aquele tradicional, entre aspas, que era antes. Então, as novas gerações, agora que elas estão implementando um novo contexto, então, novo contexto de família, novo contexto de sociedade. É verdade. Só que junto com isso, a gente fica perdido. Né? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? O que é certo? O que eu não posso, o que eu não posso, Sim. reivindicar, né? Assim. Exatamente, até onde eu posso ir pro meu trabalho. Tem uma série na Netflix que eu tô indicando ela pra todo Já mundo. fala que eu tô aqui preparada, peguei a caneta preparadíssima. Chama Supermães. Ai, gente, eu vi já. Não assisti, mas eu já vi o título. É muito legal, É gente. série? É uma série. Acho que tem 7 temporadas, mas são episódios curtos de 20 minutos. E aí tem um grupo de mães ali com os bebês que se conhecem através desse grupo de mães, mas aí a série vai mostrando o contexto de vida de cada um. Muito bom. Que legal. Então, tem a mãe ali do tradicional margarina, tem a mãe do divórcio, tem a mãe homossexual, Então, Mas assim, são mães reais? Ou é... Eu não sei ficção, se é baseado em fatos reais, mas assim, inclusive tem uma psiquiatra lá que tá com um problema muito grande com a filha adolescente. E aí a gente se coloca muito, né? Porque quando tem alguma coisa assim, um evento do meu filho, às vezes fala assim, olha lá o filho da psiquiatra. Então a gente mesmo se cobra, né? Por que ele tá tendo esse comportamento se eu trabalho com isso e se eu coloco isso para as crianças que eu atendo e para as mães que eu atendo? Sim. Então essa cobrança que a mulher tem é natural, às vezes vem dela mesma. E vem de outras mulheres. Vem de outras mulheres. Sim, de outras então mulheres. assim, a gente não vê esse julgamento dentro de um grupo de colegas homens. A gente não vê isso. Isa, você falou uma coisa antes da gente iniciar a gravação, que foi o seguinte, a gente quer ver os nossos filhos saudáveis, bem, mas antes disso, a mãe precisa estar bem, né? Você Com certeza. falou isso e eu achei muito legal, assim, para passar para quem tá assistindo. Isso eu consigo usar tanto no contexto do atendimento da minha criança ou da minha mãe. A mãe é a base.
Assim, claro que existem outros contextos, então, às vezes a criança que não tem uma mãe, mas existe ali alguém onde vai ser o cuidador principal, e na maioria das vezes a gente generaliza e fala que é a mãe. A mãe é a base. Se a base da estrutura não está saudável, não tem como a gente criar filhos saudáveis. Então, o que acontece? A gente coloca nossos filhos como uma prioridade e a gente esquece que se a gente não estiver bem, eles não vão ficar bem. Não importa o tanto que a gente investir neles. Então, muitas vezes, assim, em consulta, levou o filho para consulta. Tá tendo alteração de comportamento, a gente está investigando, tá fazendo terapia. Aí existe muitos momentos onde eu faço só com a mãe, com os cuidadores ali separadamente, e eu vou tentar entender um pouco desse contexto, dessa família e do que pode estar refletindo. Porque na maioria das vezes eu encontro o porquê do comportamento, a causa. E a maioria das vezes é o contexto familiar. Então, isso eu imagino que vocês também sintam. Quando a gente tá sobrecarregado, quando a gente tá nervosa, nossos filhos automaticamente ficam nervosos. E isso é uma coisa assim, não tem nem como, às vezes a gente nem percebe que a gente tá dessa forma. Então, muitas vezes numa sobrecarga, a mãe vai ali dando conta de tudo, cuidando de todo mundo, fazendo tudo. E ela esquece, né? Ela esquece. Eu mesmo brinco, eu falo assim, gente, eu não tenho tempo pra ficar doente. Não é assim eu falei sobre isso essa semana. A gente descobre que, mãe, parece que vem um atestado. Você não tem mais direito de ficar doente, disso. Só que com isso gera uma sobrecarga. Sim. E aí a mãe vem na minha consulta, ou porque ela quer cuidar do filho, então ela vê uma alteração de comportamento no filho, e aí eu tenho que falar pra ela, mas você tá se cuidando? Nossa. Como que tá o seu contexto? Como que tá a sua saúde mental? Porque não adianta eu ir ali, eu vejo a criança, eu identifico o problema, eu trato, mas se a gente não trata a base, a gente não chega em lugar nenhum do tratamento. Nesses casos, chegam muitos das mães levando suas crianças esperando já um diagnóstico de transtorno, e elas nem olham que podem ter essas outras causas. Sim, com certeza. É ali na consulta que a gente vê todos os pilares, né? Eu falo para as mães dos pilares. Então, como que é a rotina do seu filho? Ele tem qualidade de sono? Ele faz a higiene? Você faz a higiene do sono? Qual a quantidade de uso de tela do seu filho? Está muito ali na frente, como que é a sua rotina? Você consegue parar? Porque não tem eu tenho que criar um tratamento dentro do contexto que aquela mulher vive. Eu não posso cobrar um padrão. Falar, você tem que dormir 8 horas por noite, você tem que fazer sua atividade física, e aí a mãe olha para mim e fala assim, tá, mas eu trabalho tantas horas por dia, as outras horas eu cuido do meu filho, às vezes a mãe de mais de um filho tem que envolver todo o contexto ali, então o meu filho precisa de atividade extracurricular, o meu filho precisa ir à escola, eu tenho que fazer as coisas da casa, então para eu gerar uma alimentação saudável para o meu filho, eu que tenho que cozinhar, e aí vem também que no meu consultório tem muitas crianças atípicas, então vem mais a demanda. Essa criança precisa de tantas horas de terapia, tantas horas disso, tantas... E aí, quem que faz tudo isso na maioria das vezes? A mãe. A mãe. E aonde sobra tempo para elas cuidar? Aonde que ela vai parar e falar assim, eu preciso de 1 hora de lazer, eu preciso fazer atividade física 3 vezes por semana, eu preciso... Aonde que essa mãe consegue? E aí isso só acumula. Né? E o que seria indicado nesse caso? Então, a gente vê cada contexto. Nisso, quando a mãe já está nesse sofrimento, ou quando a gente vê que esses pilares aí têm divergências, a gente entra com tratamento medicamentoso, porque aí você já gerou um transtorno ansioso, você já gerou um transtorno depressivo, só de você estar numa sobrecarga mental, você já precisa de uma ajuda. Entendi. Então, eu falo para essa mãe, eu falo assim, não é porque você está fazendo esse tratamento medicamentoso agora que você precisa ficar nele. Existem
vários tipos de transtorno. Existe o que a gente chama de tratamento temporário, existe o tratamento crônico. Então, ali na investigação da mulher, a gente investiga se ela tem comorbidades, que ainda tem mais isso, né? Sim. Existem outras doenças, a rotina. Quando foi a última vez que você fez um check-up de sangue? Para ver como que estão seus hormônios, suas vitaminas, tudo dentro. Tudo, a gente sim. avalia tudo, para daí a gente virar e falar, não, tá bom, então agora eu consigo te ajudar dessa forma. Eu acho que realmente vale um tratamento medicamentoso, o tratamento medicamentoso para o seu perfil é tal. Então é uma coisa muito individualizada. Sim. Né? E até a questão da rotina, né, que você Sim. tinha comentado, porque a gente não pode, de verdade, né, chegar e falar, olha, você tem que dormir 8 horas, ou tal horário tem que ser o almoço, mas ainda assim precisa, dentro ali dos padrões, da rotina de cada um, ter uma rotina, né? Isso, uma rotina dentro do seu contexto. Isso. A gente cria uma rotina possível e o mais saudável possível dentro do que você consegue. Eu não vou impor limites anormais. Claro que se tiver alguma coisa que eu achar que faz muito sentido e que é palpável ali, eu vou falar. E aí quem tem que falar sou eu, sempre sobra para mim. Tanto para mãe quanto para criança. Então eu tenho que falar. Então, por exemplo, o uso de telas, eu tenho que falar. Eu entendo que sua criança... Porque eu também dou tela para o meu filho, mas existe um contexto para você dar tela. Né? Eu não sou extremista, a gente precisa disso, principalmente a mãe que não tem rede de apoio. Sim. Né? Como que a gente senta e fala assim, você precisa de um momento seu, tá, mas como que eu faço? Eu dou esse momento. Exato. Então, peraí, fica aqui um pouquinho, então aqui. Sim. Assistir um filminho. Eu mesmo, quando eu tô muito exausta do meu dia, tem dias para nós são exaustivos, filho, vamos sentar juntos, vamos assistir um filminho? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Sim. Então, tudo vai dentro de acordo com o seu contexto e dentro do que é estudado, né? Sim. Então, é estudado que a criança precisa ter uma qualidade de sono, precisa fazer higiene do sono. É estudado o consumo tanto para adultos quanto para criança. Então, consumo de café, Coca-Cola, açúcar. Isso tudo afeta diretamente o nosso sistema neurológico. Sim. Então, não é só chegar ali na consulta e remédio. Claro que precisa. Então, chega um momento onde tem mãe que fala assim, eu já fiz tudo que eu podia, eu já tô tudo ali dentro do limite, tudo do que eu consigo, mas ainda assim, eu estou em sofrimento, ou meu filho está em sofrimento. Ok. Uma outra questão em relação ainda sobre a rotina é que quando a mulher tá grávida, né, tá lá gestando e tudo mais, qual é a tendência? Pensar, olha, quando meu filho nascer, ele vai ter que se encaixar no meu dia, nos meus horários, ele que vai ter que seguir, né, a rotina que eu levo hoje. Isso é polêmico. Lá, começou as polêmicas. Nós comentamos que quando se trata de saúde, sempre tem... Saúde, maternidade, psiquiatria, sempre tem assuntos polêmicos. Inclusive, essa semana tem a polêmica do bebê reborn. Ai, muito, é verdade. Tem acompanhado um pouquinho. Sim. O pessoal tá trocando, não é? E aí, qual que é o contexto disso? Eu até coloquei na minha rede social. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. Então, assim, eu adoro colecionar urso de pelúcia, mas eu não vou transformar isso... Eu não vou levar o meu urso de pelúcia no psiquiatra. Entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, mas você aí é psiquiatria pura. Aí tem que ir mesmo. Aí a gente oferece ali, da mesma forma que a gente oferece a psicoeducação que a gente chama para mãe, quando a criança está em consulta, a gente vai ter que oferecer da mesma forma. Então, mas você acredita que esses casos, eles são específicos, é real, né? São reais? Ou a pessoa, ela tá fazendo aquilo consciente pelos likes? Por visualizações? Ou ela já está doente? As duas situações. As duas. Hoje, na internet, a gente
faz de tudo, né, para conseguir aquele vínculo, conseguir aquele bope. Então, existem as duas pontas, né? A pessoa que faz aquilo propositalmente e a pessoa que já tá fora ali do contexto, que já tá introduzindo aquilo no contexto da realidade dela, né? E o que eu acho que é o caso mais grave. Sim, com certeza. Aí é interessante na psiquiatria, porque eu até vi um vídeo muito legal aí de um profissional falando que a gente não tá querendo mais dificuldade do que a gente já tem. E a maternidade é difícil. Com certeza. A maternidade não é aquele negócio romântico. Então, quando a gente tá ali na gestação, a gente já tem as pessoas já cobram um romantismo desde a nossa gravidez. Sim. Sim. E não é bem assim. Existem os problemas que acontecem desde a gravidez. E isso é um ponto, por quê? Porque tudo que acontece na gravidez reflete na criança após o nascimento. Então, as doenças da mulher não tratadas, por exemplo, na gravidez, podem refletir. Existem estudos e pesquisas sendo feitas. Então, vamos lá, uma coisa que já é certa. A mãe usuária de substâncias vai ter um filho com alguma questão. Vai ter. Não tem como, porque a substância, ela afeta o neurológico ali diretamente. O primeiro trimestre, por exemplo, que às vezes é onde a mulher nem sabe que está grávida, tecnicamente é o mais importante. Sim. Então, são coisas que vão modificando o nosso organismo, o organismo da criança, o nosso cérebro e o cérebro da criança, desde o primeiro minuto. E aí vai. E isso falando em questão de cérebro, neurodesenvolvimento e organismo, né? Tem o psicológico. Tudo que a gente passa de emoções, a gente transfere já na gravidez. Então, a gente sente, o bebê sente. Vai ter uma questão que vai refletir já, desde a gravidez. Então, é um negócio... E não só essas substâncias que são externas e a gente ingere, digamos assim. Porque até o nosso próprio emocional, né? Eu vi outro dia um vídeo de acho que é a psiquiatra também, agora eu me esqueci o nome dela, não sei se vocês viram no Instagram. E ela falando sobre as nossas emoções, o quanto que é liberado desses hormônios, né? Os neurotransmissores e tudo mais, que não fica só no nosso cérebro. Ele vai para nossa corrente sanguínea, né? Então, o nosso corpo adoece, consequentemente, se a gente tá gerando um filho. E aí a gente fala de sistema nervoso e é ele que comanda tudo e ele afeta diretamente todos os nossos outros sistemas. Por isso que eu, como psiquiatra, não deveria ser a última a ser procurada. Deveria ser a primeira. Se a gente for pensar ali na lógica, a gente cuida do nosso sistema nervoso, do nosso emocional, a gente se prepara para daí, se tiver alguma coisa nos outros sistemas, a gente cuidar. Por quê? Porque tudo que a gente passa vira algo físico algum momento. Então, a sobrecarga, ela vira uma exaustão, cansaço, fadiga, dor de cabeça, crises de ansiedade, tremores, até... Então, espasmos, tudo vira um sintoma. E aí é quando a pessoa busca ajuda. Dor no estômago. E ainda assim, depois de descartar todos os outros especialistas, né? Então, passa por aí todo mundo. Vai no gastro, vai no não sei o que lá, vai no neuro, vê a dor de cabeça, vai não sei o que, vai... Aí tem um desses médicos que olha e fala assim, você precisa de um psiquiatra. E agora? Por que eu preciso ir ao psiquiatra? Então, primeiro passa por todas as especialidades, para daí um deles, e isso já tem se introduzido melhor na faculdade de medicina agora, essa importância, né, dos cuidados da saúde mental. Então, não é assim, eu tô com dor no joelho, vou pro ortopedista, eu tô com dor no estômago, eu vou pro gastro, eu tô com... Não, a gente tá sendo treinado, né, em boas faculdades, onde a gente tem que buscar quais são as causas. Então, uma das causas principais de todos esses sintomas é
o mental. Gente, vocês estão falando, me veio aqui na memória uma amiga já de longa data, assim, faz até tempo que a gente não se vê. E ela contando a história, que ela tava um dia aflita, nervosa, né? Aquela ansiedade toda, e ela passava a mão assim na perna, né? E ela começou a olhar pra mão dela, e a mão dela tava azul. E ela falava pro marido, minha mão tá ficando azul, gente, eu tô passando mal e tal. Foram pra emergência. Chegou lá, encaminharam ela pro psiquiatra. Aí o médico olhou pra cara dela e falou assim, ó, vai ali naquela pia e lava a sua mão. Na hora que ela lavou a mão, começou a escorrer aquela água azul. E tava azul mesmo. Tava azul mesmo, porque a calça dela... Ai, meu Deus do céu, de tanto ela passar... começou a transferir, porque tava desbotando Tá e transferindo a tinta, né, da calça na mão. E ela falou assim, gente, agora eu acho que eu preciso mesmo do psiquiatra, porque como que eu não consegui identificar? E as coisas passam, e principalmente quando a gente fala sobre maternidade, as coisas passam de uma forma tão rápida que a gente não se dá conta. E muitas vezes, quando a gente se dá conta, é quando a gente já tá em sofrimento. Sim. Né? Quando a gente já não tá aguentando mais. Nossa, assim, reforçando, Isa, sobre a mãe estar bem primeiro. A Ali me conhece, ela sabe que desde quando eu comecei a tentar engravidar, eu fui uma tentante, porque não foi fácil para eu engravidar. Eu comecei a enxergar isso, que eu precisava estar bem. Porque eu tinha essa consciência de que se eu não estivesse bem, eu não ia passar um bom sentimento, né? Uma boa energia para minha criança, né? Antes de engravidar isso. Então, eu comecei a buscar, fui ler muitos livros. Eu parei de assistir coisas, tragédias, jornal que só fala coisa ruim. Sim. Isso foi muito importante para mim. E hoje as minhas filhas estão com 5 anos de idade. De lá para cá, já há mais de 6, vamos dizer assim, eu não parei de estudar. E esse ano tô fazendo neurociência. Maravilhoso. Então, assim, pra mim... por isso dos neurotransmissores. Por isso que eu falei assim, esse episódio pra mim tá maravilhoso, tá lindo. Porque eu amo falar sobre esse assunto. Eu comecei falando sobre maternidade, a gente vai se aprofundando, né? Acaba tendo um pouquinho mais de conhecimento. Mas amei, assim. Então, vamos que tem tanta pergunta aqui que um programa não vai ser pouco. Não vai dar. Não vai dar. Eu também já amava falar sobre a psiquiatria. E depois que eu me tornei mãe, eu tive a certeza do que eu realmente queria, assim, quem eu queria ajudar. Então, no meu consultório, o foco realmente são crianças, adolescentes e mães. Sim. Eu até ia te perguntar. A maioria Se antes de você ser mãe, você já trabalhava com mães e crianças e falava sobre maternidade. Sim, já. E aí eu quero, então, que você fala qual é a diferença, como que era o seu trabalho, o seu olhar antes de ser mãe e agora, sendo mãe dentro da psiquiatria. A gente estuda muito a teoria, né? E o que a gente vivencia ali dentro da psiquiatria são a vivência dos outros. Então, os nossos estudos e tudo que a gente adquire de teoria com a vivência dos outros. Quando tá na nossa pele. Quando vem. É o que eu falo até para os meus pacientes, no geral, de transtornos ansiosos. Ninguém sabe o que é uma crise de ansiedade até que você tenha uma. Então, quando eu me tornei mãe, tudo aquilo que eu tinha na teoria e da vivência alheia, e até assim, da gente se tornar mais empático com aquela mãe que tá tendo uma questão, porque às vezes você fala assim, nossa, mas... Pra mim isso é tão óbvio, mas não é. O óbvio também tem que ser falado. Sim. Né? É muito essa questão da rotina. Tem muita gente que se perde. Aí eu fico assim, gente, vamos lá, nós precisamos de uma rotina. Tem algumas pessoas dentro de alguns transtornos que não se adaptam a rotinas muito certeiras. Mas a maioria sente um benefício muito grande em ter uma rotina. Então, você precisa ter uma rotina, seu filho precisa, e não é uma rotina padronizada. Exato. É uma rotina dentro do que a gente consegue estabelecer juntas. Mas eu acredito que muitas frustrações vêm exatamente do espelhamento, do olhar, das redes sociais, que aquela família margarina dá certo, então eu tenho que fazer dar certo na minha. Ou então até mesmo alguns especialistas ou vizinho com quem você vai pedir conselho, quer encaixar você dentro de uma forminha que não é a que cabe na sua. Tem algumas coisas que são necessárias. Assim como o que é certo, o que é errado, isso não tem abertura, não tem flexibilidade. Mas olhar a empatia, olhar para aquela família, para aquela rotina, para aquela mãe, para aquela criança, para aquele adolescente,
é fundamental, né? Pra gente, Sim. inclusive, vincular isso a uma saúde, a uma qualidade, senão... Com certeza. E aí eu falo tanto da importância da rotina e tanto que eu acho que, assim, na minha rede social tá escrito, né? Promovendo saúde mental e rotina, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou muito confortável ali dentro da minha rotina e eu coloquei isso na vida do meu filho. É uma coisa que eu vejo que traz uma mudança ali nos hábitos de vida do meu paciente, é ter uma rotina, né? Estabelecer. Então, assim, quando você não tem uma rotina, e aí eu falo, não precisa ser um negócio padronizado, mas faça um planner. Gosta de papelaria? Porque eu não sou muito da tecnologia, eu sou mais do papel e da caneta. Impresso. É isso. Então, assim, vamos fazer um planner? Vamos colocar o que a gente... É igual questão financeira, por exemplo. Quais são os gastos fixos? Quais são os gastos que a gente pode, né, ter uma divergência? E até onde a gente pode ir? Dentro da nossa rotina também tem isso. Quais são os nossos compromissos fixos com outras pessoas, com nós mesmos? O que a gente precisa? Então, assim... tecnicamente, a atividade física não é algo que a gente se negocie. Eu ia te perguntar agora, o que seria um mínimo dentro de uma rotina para a família? Assim, algumas coisas que não são negociáveis, que ela tem que tentar colocar para ter uma qualidade. O máximo de alimentação saudável possível dentro do contexto. Então, evitar coisas extremas, açúcar, refri, principalmente a Coca-Cola, tudo. Eu brinco com os meus pacientes, falo assim, ai, doutora, eu não acredito, eu nunca mais vou esquecer de você. Eu vim aqui sair com uma receita de nutricionista. Eu falo assim, é a regra do C. Tudo que começa com C é prejudicial. Olha! O que a gente pode falar? Chocolate, Coca-Cola. A avó tá aqui assim, não tem mais opções? Café. O café demora 7 horas para sair do nosso corpo. Mesmo então, sem açúcar. Mesmo sem açúcar. O café. É a cafeína. Uhum. Então, aí nos adultos ali, cerveja, cigarro. Então, a regra do C é uma regra que todo mundo fica assim, ó. Nossa, doutora, eu não acredito que você tá me falando isso. Cerveja com S. Aí sempre tem o paciente que fala assim... Cenoura. Eu tô aqui, ó, na couve, na carambola. Então, a gente brinca ali dentro, né? Até pra ser um negócio mais descontraído, porque você já entra no psiquiatra naquela tensão. Então, não é assim. Outras coisas. A atividade física, para ela ser terapêutica, teria que ser ali, a gente coloca 150 minutos por semana. No mínimo. Aí a saúde mental, que também tecnicamente teria que ser inegociável, porque você precisa estar bem para o resto funcionar. Sim. O paciente que está ali dentro de um transtorno depressivo tem dificuldades e limitações muito grandes. O paciente que tem um transtorno ansioso também tem dificuldades e limitações muito importantes. Né? E é difícil isso, porque a psiquiatria, eu preciso confiar em você do que você tá me falando. Claro que aí a gente investiga, a gente faz exame de sangue. Então, outra coisa, tem que ter um check-up anual, pelo menos, geral ali, de várias coisas, hormônios, vitaminas, tudo de uma forma geral do seu organismo, para saber se tá tudo ok, se isso tá colaborando, né? Porque... aquela pessoa que tem uma alteração hormonal na tireoide, ela tem uma tendência a ter uma fadiga maior, por exemplo, né? O hipotiroidismo traz essa fadiga, esse ganho de peso, assim. Então, a deficiência da vitamina D, da vitamina B12, a gente tem que estar ali, aí você tem um padrão que você precisa seguir, né? Então, tem algumas coisas que ainda existem um padrão que você tem que seguir. Né? A gente recebeu aqui um terapeuta, o Flávio Lee, sim. e ele falou a regrinha dele lá dos 3, que era uma boa alimentação, a qualidade do sono. Perfeito. E a atividade física. Porque, assim, são 3 pontos, porque aí a gente tá falando aqui, às vezes a pessoa fala assim, mas pra fazer exame eu preciso de um convênio médico, não tenho convênio, eu preciso não sei o que, não. Tá, mas esses 3 pontos, que é o que você tá falando também... É isso. É o mínimo, mas do mínimo, do mínimo, do mínimo, aí né? Que
é comprovado cientificamente acima de qualquer coisa. E aí tem o... Então, por exemplo, vamos lá. Na vida real, se o filho de vocês não dorme, como ele fica no dia seguinte? Nossa, muito Não. irritado. Manhoso. Desatentos. Aí, doutor, eu trouxe ele aqui pra gente investigar o TDAH. Tá na moda, né? Tá na moda. Então, como que é a rotina do seu filho? Ele dorme direito? Não. Ele fica muito na tela, sim. Ai, mas ele dorme tarde, acorda cedo e não presta atenção na escola. Claro, ele não dormiu. Quando vocês não conseguem dormir à noite, como que fica o dia de vocês? O dia seguinte? Eu fico de uma forma... Isso que somos adultos e temos um entendimento que a causa foi a má qualidade, né? O tempo Dormimos de sono. mal, que depois vai recuperar, digamos assim, né? Mesmo assim é incontrolável, né? Exato. E o adulto, de uma forma generalizada, a gente tem um sistema de autorregulação maior do que a criança. A gente consegue. Beleza, eu não gostei do seu comportamento, eu não vou virar e vou te bater. Sim. A gente tem esse senso que a gente adquire com a maturidade, isso tudo dentro do esperado dos nossos padrões. Pressupõe, né? Pressupõe, porque aí vem, né, o adulto que não consegue fazer isso, a gente tem que investigar o porquê. Por exemplo, porque o padrão é que você consiga se autorregular. Sim. E aí a gente fala e muito na psiquiatria, por exemplo, do espectro autista, que tem essa dificuldade. Então, tudo que a gente vê daqueles sintomas, aquela criança que tem estereotipia, aquela criança que tem algumas crises, muitas das vezes é a dificuldade da autorregulação. E isso também funciona no adulto, essa dificuldade, né? Então, eu tenho... E aí, falando, né, da maternidade, muitas vezes eu fecho o diagnóstico do filho e aí eu vou investigar porque o fator hereditário é muito alto dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento e aí a gente descobre na mãe. E que na época, né, hoje nós temos mais conhecimento, né? Tanto que sempre a gente comenta também em outras especialistas que passaram por aqui. Uma opinião sobre o porquê hoje está sendo tão diagnosticado, né? Mas porque temos mais conhecimento, né? Tá tudo mais em recursos. E aí esses pais não sabiam, né? Não foram tratados, não foram cuidados, não foram olhados. E na nossa época a gente tinha que se virar. Sim. Não importa a condição. Então, tem muitos adultos hoje que estão sofrendo esse reflexo do sempre tive que me virar, sempre tive que seguir um padrão que me foi imposto e agora eu tô tendo todas as consequências disso. Sim. E aí a gente... Por exemplo, fecha um diagnóstico desse. Então, assim, aquele adulto, aquela mãe que tem aquela dificuldade de sociabilização, que tem aquela dificuldade, tem algumas questões comportamentais. Na mulher, é sempre tudo mais difícil, né? Inclusive os diagnósticos. Então, o comportamento por exemplo, do autista homem é um tipo de comportamento. Na mulher é muito mais difícil, porque geralmente é aquela mulher que na infância era uma menina reservada, uma menina... ela é muito tímida, ela é muito quietinha, ela é muito reservada. O padrão foi imposto para ela que ela fosse ali uma mulher no canto dela e que não desse trabalho. E então você não vê essa explosão. Entendi. Dos sintomas, no geral, assim. Exato. Então, até o diagnóstico dentro da mulher é mais difícil. Isa, e o que você aconselha? Vou voltar a falar da tela um pouquinho, porque até passei por um episódio recentemente em casa, o tal da experiência, né? Que eu tenho uma das minhas filhas que ela gosta mais da televisão. E eu tento tirar o máximo possível, mas é tão envolvente, assim, você vai vendo que vai ajudando tanto a mãe, assim, num primeiro momento, que você não vê que daqui a pouco tá o dia inteiro assistindo televisão. Isso. E aí, eu deixei só que em casa eu tento dar uma controlada, só que quando tá na casa das avós, né, é mais difícil. Com certeza. E eu deixei elas na casa da minha mãe um dia e elas ficaram assistindo, era até Patrulha Canina, quero até falar o nome aqui do desenho, porque às vezes a gente acha que é um desenho saudável e que tá tudo bem.
E tudo bem, assistiu. E eu cheguei pra pegar, até acho que foi um dia de gravação de podcast. Passei pra pegar as meninas e eu tava escutando de fundo. Ela tava, no episódio era uma musiquinha que falava sobre Halloween. Mas até então eu achei que era, né, inofensivo, tava tudo certo. Quando eu cheguei em casa, elas dormem cedo. Só que nesse dia, elas demoraram... Não, além de estar muito agitada, o medo. Porque o episódio falava de Halloween. E elas não queriam dormir. E a criança que não é acostumada dentro desse contexto, não entende e se assusta com o novo. Sim, né? Exatamente. A questão, às vezes, não era nem do Halloween, é a questão do contexto novo dentro da criança. E não queriam dormir, enfim. Eu sei que nesse dia eu fiquei muito brava. E desde então não tem televisão naquela casa, nem de manhã, nem à tarde, nem à noite, não tem. Mas da minha mãe não continua tendo, de vez em quando. Mas tá tudo bem, mãe. Na sua casa é sua casa. As avós são uma rede de apoio que na maioria das vezes são, assim, essenciais na vida de uma mãe. Então, é mais importante que a gente tenha uma rede de apoio independente. E aí vem onde tem adaptação. Então, tecnicamente, nós somos uma geração mais nova, a gente tem que se adaptar, porque a gente não vai falar para uma pessoa de 80 anos mudar quem ela foi 80 anos. É muito mais difícil do que a gente criar algumas formas para trazer essa adaptação. Então, das telas, realmente, quando a gente entra ali no desenvolvimento, dentro do esperado, existe um limite de tempo que você considera normal, saudável, possível. Isso, exato. Então, eu também uso isso, mas a partir do momento que passa, então ali, o meu tá com 3. A média dessa idade é 1 hora, tecnicamente. Dá pra assistir um filme com a criança. Dá pra assistir um filme, ponto. Mas não é isso que a gente vê na realidade. Não. Né? Então, a gente cria estratégias. Então, não tem como, eu preciso da ajuda dos meus pais. Então, como que eu vou fazer para funcionar? O que eu vou combinar com a criança? Né? O que eu vou tentar? Então, você tem que fazer isso com as suas filhas. Você tem que fazer esse combinado. Então tá bom, vocês assistem um pouco lá, só que aí chegou em casa, já acabou o tempo. Então a gente cria estratégias dentro do nosso possível, porque é isso mesmo, para criança nessa idade é tudo novo, e eles parece que é uma geração tão esperta, né, gente? Nossa. A gente não era assim, né? Então, mas até aproveitando, é bom a gente utilizar dessa expertise, porque às vezes os pais ficam tão deslumbrado com essa expertise, nossa, como consegue usar o celular, e esquece, se ele é tão esperto, então você consegue fazer algumas negociações com a própria criança, né? Eu fazer um entendimento com a própria criança me remeteu a uma lembrança da minha filha. Eu sou separada e a gente se separou, ela tinha menos de 4 anos. Eu acho que entre uma faixa de 5, 6 anos, ela ia para o pai e passava algumas coisas na TV e ela mesma pegava o controle e mudava. E ele achou uma graça. Ele falou assim, nossa, Lília, tem coisa que a própria Manuela muda. Como ela é inteligente, eu falei assim, não é só inteligência. Eu conversei com ela e eu não preciso conversar com você enquanto pai também sabe, mas infelizmente ou felizmente são 2 casas, culturas diferentes, só que ela tem que ter uma única educação. Então, eu conversei com ela sabe hoje o que ela pode, o que ela não pode, independente do lugar que ela estiver. Perfeito. Então, ela já sabe. Então, assim, use também dessa expertise, dessa inteligência dessa geração, para você, enquanto mãe que também está visualizando essa expertise, fazer essas negociações, essas conversas, né? E aí isso daí, só para você completar, isso que a Ali disse, negociação, é um combinado ou é uma chantagem, de repente? Quero que você fale sobre isso também. Pode continuar. Tá. Tem vários pontos, né? Primeiro que uma criança do divórcio tem essa questão, porque são 2 contextos diferentes. Nossa, eu sempre lutei muito com relação a isso. Tive muito diálogo com relação. Independente da gente ter ou não uma boa relação com o pai da criança, são 2 famílias completamente diferentes. E isso gera uma divergência automaticamente. Exato. Então, existe uma dificuldade maior. E aí, nós temos as famílias que são colaborativas e as famílias que não são colaborativas, Verdade. o que gera uma divergência maior ainda, né? Então, dentro dos vários contextos de família, porque hoje não é mais só a família tradicional, a gente tem que lidar com todas essas divergências, e é por isso que o psiquiatra da infância está sendo tão procurado.
porque as divergências estão cada vez maiores. Né? E até a gente entrar num consenso, vai ainda um tempo, né? Nós estamos fazendo uma adaptação de sociedade, né? Para ter então, eu tive algumas questões assim. Fui para a escola que o Arthur estudava, e aí só podia comprar uma mesa por família na festa junina. Tudo bem, mas o Arthur tem 2 famílias. Não, só pode uma mesa. Voltando para aquela coisa de padrão e que não tá aberto entendeu? Então, aos novos isso padrões. aí me cortou o coração na época. Depois falei, não, tudo bem. A minha sorte é que eu ainda consigo conversar com o pai do Arthur e falar assim, mas tem mãe que não consegue. É verdade. Não consegue. Mas então, e nesse caso, o que a gente faz também para conseguir lidar com situações desse tipo? A gente vai pro psiquiatra. Traz todo mundo. Aí aumenta, não tem mais horário, porque ela atende ao invés de 1, 2 famílias. É isso. Aumenta os pacientes. Tem muitas crianças, filhas do divórcio, que você precisa... Já está incluído dentro do conhecer a criança, conhecer os ambientes onde ela convive. Independente se são com pais, são com avós. A gente precisa conhecer. Então, eu chamo todos. Olha. Eu preciso ter um momento. Então, a filha de divórcio. Eu preciso, se os genitores forem colaborativos, eu preciso ter um momento só com a mãe, eu preciso ter um momento só com o pai, para eu entender o contexto dos dois, até para eu enxergar ali quem tá conversando comigo, qual que é a forma com que essa pessoa tá se colocando ali comigo, porque só na anamnese, que a gente chama, que é essa investigação de quem a pessoa é, eu já vejo muita coisa. Sim. Então, eu preciso saber, né? E aí, quando os cuidadores, enfim, né? Hoje em dia nós temos filhos criados por avós, nós temos os filhos adotivos, nós temos os filhos do divórcio, nós temos muitos contextos familiares. Então, eu preciso entender aquele contexto. Por isso que a consulta psiquiátrica é tão extensa, né? E aí, o que a gente faz nesses casos? A gente orienta o tratamento, a terapia. Então, é muito importante. Eu tenho bastante vínculo com os psicólogos dos meus pacientes. Porque eles me dão um feedback muito bom do que está sendo trabalhado. E isso é muito importante no meu tratamento. Sim. Então, ter essa comunicação direta é muito legal. E hoje, esses tempos atrás, nós tivemos uma paciente onde a equipe que lida com ela, então psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, todo mundo que estava ali do multidisciplinar entraram em contato comigo para a gente fazer uma reunião para todo mundo estar alinhado para ajudar a paciente. Isso é maravilhoso. Com certeza. Ter esse multidisciplinar junto, porque o propósito nosso é o tratamento do paciente, seja mãe, seja pai, seja filho. A gente tem um propósito, que é dar uma qualidade melhor de vida para o paciente. Então, é muito legal quando tem esses vínculos. Então, na maioria dos casos, eu disponibilizo o meu contato, ou eu peço até o contato do psicólogo para eu entrar em contato, para eu conseguir ter esse feedback. Né? E aí, dentro desse tratamento multi, a gente vai criando essas estratégias. Então, por exemplo, eu dependo da minha mãe como rede de apoio. Como que eu vou criar uma estratégia dentro disso para eu não me sobrecarregar depois? Né? Para eu não ser a chata. Então, assim, vai pra casa de um, dá tudo, vai pra casa do outro, dá tudo. Aí chega na minha casa, eu ponho limite, eu sou a chata. Sim, na adolescência que eu tô com uma, eu escuto isso. Você é a mãe chata. Geralmente, Nossa, você é muito chata. Geralmente, a mãe que coloca o limite é a mãe chata. Só que o adolescente, e eu sempre coloco isso, né? Tanto para os pais dos pacientes, quanto para os pais que me procuram. Hoje você é chata. Amanhã você vai ver o reflexo. Sim, eu penso nisso. Eu vejo exatamente isso. Amanhã... aí quando alguém vira e fala assim, nossa, como você tem uma filha educada, hein? Nossa, como você tem... Aí quando alguém elogia, você fala, opa, peraí, tô fazendo um bom trabalho. Não importa que eu tô sendo chata. Sim. Né? Então, é o reflexo. É a mesma coisa da rotina. A gente tem que ter uma rotina, porque isso traz um reflexo na qualidade de vida. Da família inteira.
Então, eu penso assim. Então existem algumas estratégias dependendo de cada contexto. É isso que a gente tem que Tá, agora me ajuda, pega essa, Isa. Olha o que aconteceu hoje. A Lilian sabe, ela acompanha de perto. Eu tenho gêmeas, mas é uma totalmente diferente da outra. E aí, ontem à noite eu ganhei 2 brigadeiros, né? Era um kit, assim, que vieram 2 brigadeiros. E aí, eu não consumo um açúcar, é muito difícil. Então, olha só, ao que ponto chegamos. Então, a mãe não você poderia ter trago hoje pra mim. Não, porque a eu mãe não consome açúcar, mas oferece pros filhos. Eu cheguei nesse ponto, eu falei, gente, que absurdo, o que eu tô fazendo? Mas, enfim, tava lá com os 2 brigadeiros, elas chegaram assim na minha frente, eu falei assim, meninas, vocês querem? Aí eu dei um pra cada uma, e aí elas perguntaram, mas tem açúcar, mamãe? Aí eu falei assim, tem, filha, esse tem açúcar. Ah, por que você deu pra gente? Aí eu falei assim, porque se for um só, pode. Aí uma delas pegou e experimentou e falou assim, ai, mamãe, eu não gostei. Vou te devolver. E me devolveu. A outra tava lá assim, nossa, que delícia, então agora eu vou comer 2. É isso. Então, Gente, existe a genética, a hereditariedade e existe a personalidade de cada um. Sim. Não tem como. A gente coloca um padrão ali, um limite dentro do nosso contexto, mas a gente não tem como frear a essência de cada um, né? A gente tem como dar uma moldada no que a gente considera dos nossos valores, mas a gente não tem como. Você não tem como tirar a essência das suas meninas. É difícil. Cada um tem a sua. Porque também tem Aí até injusto, né? aí, até triste não, pra é elas. triste, Vocês. claro. Mas eu falo Colocar assim, as duas iguais. aí a no dificuldade potinho. de não quem? tem como. Da mãe. Da mãe. Sim. Isso. É, a mãe. Porque você que tem que aprender a lidar com 2 personalidades diferentes. E como que você vai conduzir isso Ao mesmo porque tempo. você também tem a sua. Sim, exatamente. Então não são 2, são 3. Ai, meu Deus. Né? Sim. Às vezes eu tô ali trazendo algumas coisas com meu filho e eu falo, nossa, meu Deus, que menino difícil. Aí o meu marido olha e fala assim, ele é igualzinho você. Aonde que tá difícil? Porque ele tá tendo exatamente o mesmo comportamento que você. Só que eu tô ali naquela... Na criação, tentando incluir os valores da vida, tentando colocar o que eu acho certo, o que eu acho que tá dentro do propósito. E aí eu esqueço que o Arthur é um mini Isabelle. É verdade. Né? Pois é. E aí eu fico, opa, pera. Mesma coisa, tava ali na escola. Todo mundo ali na apresentação. O meu Arthur travou. Ai, meu Deus, olha lá, o filho da psiquiatra, o único que não tá fazendo a apresentação. Mas eu sou assim. Eu sou assim. Então, eu tô aqui num ambiente onde eu tô confortável, falando sobre o que eu gosto. E aí, tá tudo bem. A professora do Arthur olhou pra mim e fez assim, mas ele que puxa os ensaios, ele faz tudo. Eu falei assim, professora, é isso. Ele olhou uma multidão, onde várias pessoas que ele não conhece, opa, não é o meu ambiente. Vai travar. E aí, tá tudo bem. Uns vão, outros não, né? É isso. Ô, A gente Isa, se cobra. Nossa, e como? Ainda mais eu. Ai, fala de maternidade e assim, Eu tava com uma pergunta aqui, sobre isso. Na parte da educação. Como eu acho assim que vem uma culpa, queria que você falasse um pouco sobre o quanto isso reflete, é real ou não. Com a questão da culpa da maternidade, da mãe, porque parece que a gente adquiriu uma função que a gente é obrigada a dar certo, né? Nosso filho é obrigado a dar certo, é obrigado a ser o melhor, é obrigado. Mas tem algumas coisas que são valores, que são da minha cultura, não é da cultura da outra família. E com relação, assim, até onde vai o ego também daquela mãe em ter que impor algumas coisas que, na verdade, é o externo que tá impondo. E não necessariamente precisa ser um capricho, né? Eu até falei sobre isso também, essas coisas. Eu me peguei durante um tempo lidando com algumas coisas que era só um capricho meu, da Lilian. Então, depois eu comecei a entender. Eu falei assim, não tem necessariamente que ser agora ou fazer. Em que ponto você começou a entender? Quem você entendeu sozinha? Sozinha. Sozinha? Sozinha. E é isso que acontece com a maioria das mães.
Só que isso não precisa acontecer. Quando a gente busca uma ajuda para a saúde mental, então os psicólogos, os psiquiatras, a gente tende a ter um profissional, porque é muito diferente, por exemplo, você ter a opinião de um amigo, você ter a opinião de um familiar, porque todo mundo está colocando um contexto pessoal nessa opinião. Verdade. Uhum. Quando você está diante de um profissional, você não está recebendo uma opinião pessoal. Você está com alguém ali que está te conhecendo, tá vendo como você é e como é o seu contexto, e eu não tô dando a minha opinião pessoal, eu tô falando, primeiro, o que eu enxergo de você, segundo, o que tem de estudos em relação ao assunto que você tá me trazendo. Então, aí eu percebi sozinha, tá, mas tem mãe que não percebe. Entendeu? É verdade. E aí gera o sofrimento. E eu acho que nesse contexto, não sei se foi isso que você quis dizer, Li, que eu vejo acontecendo muito, principalmente em crianças, né? Com crianças que estudam em escolas particulares e tudo mais, que é a competição, né? Entre os pais, mas que eles jogam para os filhos. Então, a criança, ela tem que fazer inglês, ela tem que fazer natação, ela tem que fazer balé, ela tem que fazer futebol. Gente, ela tem que fazer tanta coisa que eu tenho visto, gente, as próprias crianças de 5 anos, por exemplo, pedindo para parar de fazer tanta atividade. Exato. E quem que tá impondo isso? A criança que tá pedindo? Não. Vai lá, faz a matrícula dela. Isso é um reflexo de quem está criando. Sim. Ou seja, aí volta tudo que a gente conversou no começo. Nós somos a base dos nossos filhos. Se a gente não tá saudável mentalmente e a gente tá sofrendo essa pressão externa sem conseguir ter um controle, a gente tá refletindo nisso. Então, essa pressão, né, da sociedade reflete neles, porque não são eles não estão se pressionando entre si, principalmente nessa faixa etária. Sim. Eles não sabem o que é fazer isso ainda na primeira. Então, é muito importante que a gente se cuide e que a gente tenha uma comunicação, também é a chave, né? Tudo que a gente cria desde a primeira infância com os nossos filhos, a gente tá trabalhando. Então, por exemplo, uma primeira infância, segunda infância, onde a gente se comunica mais, a gente tem um reflexo muito grande na adolescência. Porque o adolescente, ele não consegue falar com pai e mãe. Ele não consegue. Eu tenho as minhas adolescentes que já entram na consulta, já fecha a porta, já começa a falar da vida pessoal. Aí eu falo assim, mas amor, você entendeu que... Você conversou sobre isso com a sua mãe? Não, eu não conversei. E aí tem algumas que a mãe não dá abertura, tem umas que não conseguem chegar, tem umas que têm medo. Então, a comunicação da infância é muito importante para a adolescência, porque aí na adolescência se torna tudo muito mais difícil. Porque na adolescência nós temos os hormônios, nós temos a preocupação social. Então, eu não sou mais criança, mas eu não sou adulto. Nossa, é difícil. Eu não posso mais fazer as coisas que eu fazia quando eu era criança, mas eu não tenho as mesmas responsabilidades do adulto. Então, gera uma dúvida, é uma época muito conflitosa dentro de si e externamente. Então, aí vem muitos casos de bullying, tem muito... A internet coloca uma pressão, né, dessa padronização, principalmente aí você vai colocar uma mulher ali. Então hoje nós temos, não é só a mulher, o homem, nós temos, além do gênero, né, tem toda a questão da sexualidade, que é na adolescência que a gente trabalha. Então, uma das coisas que eu coloco ali dentro também é a educação sexual. Nossa, esse tema é super polêmico. Muito polêmico, porque como que eu vou falar pra minha mãe o que eu tô sentindo se ela nunca me deu abertura pra eu falar? E a mãe olhando pra aquela criança assim, eu sou mãe de 11, eu tô nesse momento, falo assim, gente, será que eu já falo sobre isso? Será que ainda não tem a cabeça? Então, e aí é quando você tem uma opinião profissional que vai te ajudar a conduzir, tanto você como mãe, quanto você como pessoa. Para você não ter esse conflito dentro de si mesma, né? Sim. E é muito legal, assim, a pessoa que inicia uma boa terapia, que faz ali com um bom psicólogo, ou que entra ali na consulta, inicia um tratamento comigo, às vezes eu escuto e falo assim,
ai, se eu soubesse que era assim, eu teria vindo muito antes, né? É verdade. Então, até essa questão do tabu, da primeira... Aí eu sempre falo, ó, a primeira consulta é sempre a mais difícil. Depois fica tudo fácil. mais fácil, Então, a gente tenta colocar isso. É muito importante você ter a rede de apoio dentro do seu contexto. Então, eu sou mulher sozinha com os meus filhos, eu não tenho parente na cidade, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho condição financeira de pagar alguém, o que eu faço? O que ela faz? Existe esse contexto também. Existe. Então, qual que é o mais importante nesse contexto? Numa mulher que tá dentro desse contexto? Ela tá saudável. Sim. Ela tá com a saúde mental em dia. Senão ela não consegue fazer nada. E o Sistema Único de Saúde oferece um olhar, um atendimento na prevenção? Se ela ainda não tem uma causa, não tá tendo um sintoma, assim. A teoria é de que tudo deveria se começar pela prevenção. A teoria isso. ficou um silêncio. Entendi. Entendeu? Nós temos... Quando estamos falando do SUS... nós temos assim, ó, dentro do SUS, a gente tem a abrangência ali que tem o médico da saúde da família. O médico da saúde da família é uma das questões mais importantes para fazer essa prevenção. Por quê? Porque é desse médico dentro do SUS que geralmente vem os encaminhamentos. E aí, tecnicamente, quando você faz uma especialização em saúde da família, existe uma porcentagem onde você teria que dar conta das demandas. E a saúde mental é uma demanda muito importante. Então, existe toda uma campanha para que se tenha uma prevenção. É até aí muito do que até o SUS faz, mas todos os profissionais têm trabalhado mais nisso, as campanhas. Sim. E nós estamos no Maio Furtacor, que é a campanha da saúde mental materna. Ai, que lindo! É o Maio Furtacor. Então, tem outros, né? Nós estamos também no Maio Laranja, que é a conscientização sobre o abuso sexual. Olha, gente... Né? Então, existem essas campanhas. Abril Azul. O que é? É a conscientização do autismo. Sim. Então, um dos métodos da gente trazer essa prevenção ali mais acessível também é por campanhas. É isso, é bem legal, assim, eu sou uma pessoa bem temática, então, assim, Abril Azul, vocês vão ver muito agora, eu tenho falado bastante sobre o Maio Furtacor, na psiquiatria muito forte o Setembro Amarelo, que é da prevenção do suicídio, e tem o Janeiro Branco, que é o mês da conscientização da saúde mental, de uma forma geral. Então, é bem legal, assim, essas campanhas onde os profissionais trazem isso em específico, assuntos em específico. Para a sociedade, é uma das formas. Mas a pessoa que vai regular ali no médico, da estratégia ali nas UBSs, né, que é bem abrangente em Rio Preto, o médico da saúde da família, ele tem como uma das obrigações fazer essa prevenção. Isa, eu vi no seu Instagram, se eu não me engano, numa dessas redes, você falando a respeito sobre romantizar a maternidade e a tal da maternidade real, porque eu acho que é outro assunto polêmico que a gente vê aí na internet. Sim. Ixi, toda vez que eu falo disso... Qual é a diferença entre uma maternidade romantizada e a maternidade real? Eu amo ser mãe. Isso não significa que eu não tenha dificuldades em ser mãe. Porque da mesma forma que para a criança é tudo novo, para a mãe também é. E não é só essa questão de nasceu um filho, nasceu uma mãe. Sim, também. Mas atrás, foi aquilo que você falou no começo, atrás dessa mãe tem uma mulher e tem todos os outros contextos da vida dessa mulher. Né? Tudo aquilo que a gente falou dos pilares, então, alimentação, sono, atividade física, é muito importante também quando a gente fala sobre religião, quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente fala sobre relacionamentos,
né? Que também é uma questão polêmica. A gente pode ficar aqui até amanhã. A gente pode gravar vários, né? É isso. Então, dentro desses pilares ali da vida da mulher, ainda tem o pilar da maternidade. E aí vem uma criança com as suas próprias questões, com a sua própria essência, com as suas próprias necessidades, onde a gente tem que deixar nossas necessidades ali, né, um passo atrás para suprir a necessidade dos filhos. Você é mãe de gêmeas. Você não passou isso assim, foram de uma vez, 2. O que transforma, às vezes, até numa dificuldade maior. Alegria é maior, mas isso não significa que a dificuldade, o desafio é maior. Né? Uma coisa é você tá aqui, outra coisa é você tá aqui. É verdade. Né? Eu falo que eu tenho uma foto que eu tô amamentando as duas ao mesmo tempo, que eu não gosto de olhar aquela foto. Então, me sinto mal porque eu tava muito derrotada. Isso significa que você deixa de amar ser mãe, que você deixa de amar seus filhos acima de qualquer coisa. Jamais. Então, aí, um comentário lá, eu prefiro romantizar do que demonizar. Mas a questão da minha rede social não é romantizar ou demonizar. A minha questão é colocar a realidade. Dá para você conciliar os desafios com amor, porque é um amor que não... Isso também é polêmico. Eu sou uma mãe onde, para mim, é o maior amor que eu já vi, assim, que eu já passei, que eu vivencio na minha vida. Mas existem algumas mulheres que não. E aí é outra pressão. Você cria uma expectativa que você tem que ser a melhor mãe do mundo, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Às vezes você nem queria ser, né? E aí dentro da psiquiatria é muito legal para mim e difícil para a sociedade, porque você tem que cortar esses tabus. Então, assim, e olhar para o indivíduo, né? Mas a minha mãe não me trouxe essa afetividade. Ela não é só uma mãe, ela é uma mulher. Você tá criando uma expectativa de cobrar uma coisa que ela não é. Não é? Nós temos nossas próprias personalidades também, nosso próprio contexto. Então, eu não posso criar uma imagem que não existe. E isso é muito difícil. Porque aí tem aquela pessoa que fala assim, mas eu não tive essa afetividade da parte da minha mãe não era afetuosa, minha mãe não era maternal, né? Ou seja, dentro do padrão que a gente espera, que a gente cria essa expectativa. E aí, quando a gente tem essa expectativa frustrada, é onde acontece sofrimento. Então, a psiquiatria ela é maravilhosa porque ela abrange tudo, literalmente tudo, e todos os contextos, e todos os tipos, e aí a gente tem que se organizar dentro da nossa realidade, e cada um tem a sua. Por isso que é tão difícil trabalhar com pessoas. Vocês recebem pessoas de todas as formas aqui, de todas as personalidades, de todos os jeitos de comunicação, de comportamento. Tudo envolve no que é um ser humano, e cada um é um ser humano. Então não é porque ela é uma mãe que ela deixou todo o outro contexto. Então tem paciente, eu nunca ouvi um eu te amo da minha mãe. A minha mãe me cobra demais, a minha mãe fica muito em cima, então tem aquelas mães super protetoras. Então, a gente vê, de uma forma geral, que todo o extremo não é legal. Isso é importante, que a gente tenha essa... E muitas vezes a gente precisa da ajuda profissional para isso, porque é isso que você falou, assim, a gente vive numa pressão da sociedade onde, às vezes, chega ao extremo. E nenhum extremo é bom. É verdade. Sabe uma coisa que me ajudou muito? Até vai uma dica para vocês. Quando eu fui pesquisar e entender sobre a minha linguagem do amor. Eu amo esse livro. Ai, meu Deus. As 5 linguagens do amor, gente. É sensacional. Porque aí eu comecei a enxergar nos meus pais mesmo. Maravilhoso. Qual é a forma deles amarem. Porque o que você falou, às vezes... eu tô arrepiada. Às vezes a gente espera escutar um eu te amo. Só que eu sei, por exemplo, a minha mãe... Não é palavras de afirmação, né? Não é palavra de afirmação. E assim, eu adoro escutar, tá, gente? Já fica a dica, hashtag fica a dica. Mas, por exemplo, a minha mãe é do fazer, né? Ela é do servir. Atos de serviço. Então ela tá toda hora fazendo alguma coisa. E quando você aprende isso, facilita a vida
Porque você fala, entendi Muito. como a minha mãe me ama. Entendi como meu pai me ama. É verdade. É muito Esse legal. livro, muitas pessoas compram por conta do relacionamento, mas ela não é só sobre um relacionamento. E agora eles fizeram a edição das 5 linguagens do amor das crianças, que é muito legal também. que São as lindo. mesmas linguagens, mas dentro de como uma criança se comporta e se expressa. Eu também adoro esse livro, indico para todo mundo. Eu faço muito, eu gosto muito de livros, filmes e séries. Então, eu até trouxe isso para as minhas redes sociais, que pelo menos uma vez por mês, um dos conteúdos é indicação. Ai, que legal. Então, por exemplo, fomos Abril Azul. Então, tinha alguns filmes e seriados que trazem a questão do autismo, né? Pra gente entender isso não só na teoria, mas a gente enxergar de um contexto leve, porque assistir filme é algo mais leve, né? Então, esse livro, ele é maravilhoso. Maravilhoso, eu indico pra todo mundo. A minha linguagem de amor é presentes. E aí eu coloco muito isso. Então, assim, eu não sei se talvez seja a mesma do meu filho, mas o meu filho, ele tá no momento, ele adora presentear. Ele adora presentear, então, assim, tudo é... E o presente, quando a gente fala, não são coisas de valores altos, são coisas simbólicas. Então, o fato de eu lembrar ali... o meu marido, ele ama doce, então vira e mexe tem um chocolate em casa, porque aí eu levo, apesar de eu estar diminuindo o açúcar. Então, a forma como você se expressa, é como você pensa no outro e a expectativa que você cria sobre o outro. Então, não é porque eu tenho essa linguagem de amor que a pessoa com que eu me relaciono tem a mesma. Sim. E aí é onde gera as divergências no relacionamento e entre família também. Né? Então, é muito da geração até das nossas mães e pais, o ato de serviço é muito forte. Né? Então, eu vejo, assim, os meus pais também, sabe? Então, o meu pai, ele compra alguma coisinha ali no mercado, ele leva pro meu filho. Ele vai ali, ele leva. O Arthur precisa de alguma coisa? Né? Ele leva. Então, assim, e aí o cuidar, né? Então, agora, e a gente... paga todos os nossos pecados, porque eu sou uma pessoa que eu não sou da cozinha. E aí o meu filho convive com 3 avós que cozinham muito. E aí ele cobra. ama cozinhar. Todos os dias ele pede pra gente cozinhar alguma coisa. Tem coisas que às vezes Pode ele ser um sabe. miojo? Fala... Alimentação Eu sei saudável. Pode ser alguma coisa. Você acha que não existe? De vez em quando Ovo cozido. Macarrão de galinha. Né? Ovo cozido. Então, assim, mamãe, hoje nós vamos fazer uma gelatina. Hoje nós vamos fazer um bolo, mas mamãe, a gente tem que ir no mercado, porque a gente tem que comprar a farinha, tem que comprar o chocolate, tem que comprar o ovo. Às vezes ele sabe de coisas Que você não Nem sabe. você sabe. Que vergonha, mas é isso. Então, assim, eu gosto muito mais, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, então eu prefiro muito mais trabalhar do que fazer um serviço de cozinhar, por exemplo. Outros serviços domésticos, ok, mas o cozinhar pra mim é muito difícil. E o meu filho ama cozinhar. Por quê? Porque a minha rede de apoio são os avós. E aí ele tá cada dia da semana em uma avó. E as 3 avós, ele cozinham muito. Aí que você faz? Se adapta, né? É isso. Pra poder agradar também. Ai, eu tô aqui, ó. Ai, gelatina como? É água quente? Deixa eu ler essas instruções. Calma aí. E é isso, por isso que é incrível, né? Assim, falar sobre o ser humano dá muitos podcasts. É né? muito. Ô Isa, nós temos aqui uma caixinha de perguntas, onde nós vamos pedir pra você tirar uma cartinha, dar uma olhada na cartinha, não pode escolher, viu? Tá, sortear uma cartinha. Isso. Tá E bom. aí, mas é com base em questões da vida, mesmo de autoconhecimento, pra você poder depois trazer uma reflexão com base aí no seu conhecimento profissional, na sua vivência, que você puder, com base no que a cartinha te apresentar, trazer também pro nosso público. Ai, que medo. Tchananã. O que será que vai sair, São perguntas hein? poderosas Pode- para uma vida plena. Isso.
Quer um tempinho pra ir pensando? Vamos dar uns recadinhos, né, Lê? Vamos começar pelos nossos patrocinadores, apoiadores, agradecer as lojas, as empresas que estão aqui conosco, que inclusive vai passando durante todos os episódios o QR Code aqui. Muito obrigado por confiarem no nosso trabalho, confiarem em vincular, né, Daya, a Sim. sua marca ao nosso canal, a esse público que só está crescendo. A gente traz aí no nosso Instagram os dados, principalmente do YouTube, do Instagram é ali visível, né? Mas principalmente do nosso canal do YouTube, que é um canal que está sendo assistido a nível internacional. Então, obrigado por vincular a sua marca e a ajudar de alguma forma que a gente consiga sempre trazer conteúdo valioso, como o conteúdo da Isa, que ajuda a sociedade, né, Daya? Com certeza, levar informação para mais gente, cada dia mais. Inclusive, se você quiser ser um parceiro, um investidor aqui do Cash Transformar, nós estamos Isso. abertos também, é só chamar a gente ou deixar um comentário aqui nesse próprio vídeo ou nas nossas redes sociais. O Instagram também é @cashtransformar. Chama a gente lá que você vai ser muito bem-vindo. Isso. Quero aproveitar para agradecer quem assiste a gente, né? Quem tá aí do outro lado, também nos apoiando. Aproveitem, além de maratonar aqui todos os episódios, aproveitem para conhecer os nossos parceiros. Vão lá, curtam, compartilhem, comentem também, porque isso é muito importante. Vamos todos nos ajudar, porque como a gente sempre diz, né, Li? Pessoas transformam pessoas. E também os conteúdos, né? Que são conteúdos muito valiosos. Não guarde a informação somente para você. Compartilha com esse vídeo, porque o seu papel na sociedade, a empatia que falamos muitas vezes aqui, Isso. você pode com certeza estar ajudando uma pessoa, uma mãe, uma família. Então encaminhe assim, faça essa multiplicação do conhecimento. Isso. Meninas, a minha pergunta foi muito marmelada. Meu Deus! O que você pode fazer para contribuir para a sua comunidade local? Ai, que lindo! Ai, gente. A resposta é esse episódio inteiro. É esse episódio inteiro. O que eu mais faço para tentar contribuir é trazer informações. Sim, Né? que bom. Então, claro, assim, comunidade local, né? Então, existem algumas ajudas físicas, materiais que eu já faço, mas eu acho que eu, Isabelle, o que eu mais posso contribuir é trazer informações, é falar sobre a minha profissão, o meu trabalho, literalmente colocar o que eu prezo todos os dias, que é a saúde mental, a importância de falar sobre isso, a importância de ter uma rotina, né, dentro das nossas vidas, a importância do acolhimento e da empatia. Então, eu acho que a forma com que eu contribuo melhor é trazendo informações e acolhendo todos os meus pacientes, porque eu trabalho tanto no particular quanto no SUS. Ai, que ótimo. legal. Então, sem distinções, inclusive, eu até escuto isso. Doutora, a gente passa com você pelo SUS, a gente achou que não ia ser a mesma coisa, porque Olha. às vezes eu atendi o mesmo paciente nos dois contextos, mas é a mesma coisa, doutora, que bom, obrigada por ser assim, obrigada por trazer isso Olha pra só. gente, por tratar a gente dessa forma. Que legal. Então é isso. Isa, aproveita então, passa as suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar para poder se consultar com você, enfim, ter mais informações a respeito do seu trabalho. Bom, o meu Instagram é @doutora, né, DRA, .isachamas. Se vocês procurarem o meu nome completo, vocês vão me achar. No Google, vocês vão me achar. O meu consultório é o Núcleo de Especialidades, que é a segunda unidade da doutora Ziló. Tem a unidade dela e tem a segunda unidade que é ali do lado do Dama 1. Mas eu faço consulta tanto presencial quanto o online para maiores de 18 anos. Então, mamães que querem ser atendidas por mim conseguem ter esse acesso no online. A gente tenta trazer o melhor do presencial também. Que legal. Nossa, muito bom essa demais. alternativa. A gente, a tecnologia, ela ajuda e atrapalha. E uma das coisas que ela ajuda é a gente conseguir trazer essas informações e também dar essa assistência. Sim. Então, eu tenho pacientes, não só... Eu também tenho pacientes
pacientes de redes internacionais. Ai, que legal, maravilhosa! E eu acho essa alternativa muito importante, principalmente por se tratar da sua área, né? O que falamos do tabu. Sim. Às vezes a pessoa tá com resistência em procurar um Isso. atendimento. Tem a recepção da clínica, marcar quem é recepcionista. Será que eu Isso. conheço, não conheço? Então comece pelo online, né? Pra você ir se sentindo confortável com esse ambiente, com a doutora. Aí depois que a gente se vincular, vocês com certeza vão querer estar lá no meu cantinho Ai, pra que gente delícia. fazer. Eu sempre peço pra pessoa que é da região tentar, né, se ela tem essa possibilidade de vir no presencial. Eu acho que fazer isso aqui que a gente faz também é muito importante quando a gente traz um contexto de saúde mental. Sim. É muito legal. Tive muitas dificuldades no Covid, onde não podia ter contato direto. Uhum. Mas é uma oportunidade muito grande para quem não tem esse acesso, para quem não tem. Às vezes eu tô numa cidade onde tem vários profissionais, mas eu não tenho confiança, então eu não consigo criar um vínculo. Sim. Né? Então, até terapias. Então, a gente tem essa facilidade dentro da psiquiatria, porque hoje no mundo médico a gente tem assinatura digital. Então, a psiquiatria, como é algo do ser humano, da saúde mental, então eu conversando, mesmo quando se eu precisar pedir um exame, ou se eu identificar que precisa de alguma coisa física, eu vou fazer essa orientação. Mas caso contrário, eu consigo dar esse acesso para o meu paciente no online, o que é muito legal. Uma prescrição médica também? Sim, consegue. Sim. A gente tem assinatura digital. Sim. Então, na verdade, tem alguns tipos de receita que não podem ser feitas as assinaturas digitais. Só que aí a gente explica para o paciente antes, a gente explica todas as condições e a gente consegue dar essa assistência da melhor forma para os pacientes. Sim. Que legal. Trabalho lindo, Isa. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso meninas. convite, estar aqui compartilhando conhecimento, informação. Eu sei que seu trabalho é muito rico e valiosíssimo, assim, para toda a sociedade, para todos nós, e o tempo também, né? Porque, como a gente falou aqui, não é só o trabalho, você é mãe, esposa. Exato. Tem todo o contexto da sua vida. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu acho que quanto mais informação valiosa a gente trouxer, é o que a gente está contribuindo para nossa comunidade. É verdade. Obrigada, Isa. Foi um prazer te conhecer hoje aqui. Que mulher incrível, que Deus continue te abençoando. Amém. Por essa profissional e com essa empatia enquanto mulher, enquanto profissional, que você conseguiu levar essa sua essência para dentro do consultório. Amém. E multiplicar aí nas suas pacientes. Amém. Eu me esforço todos os dias. Obrigada. Obrigada a você que está aqui conosco, que ficou conosco durante toda essa entrevista. Vamos reforçar para você encaminhar essa entrevista. É um assunto polêmico, interessante, pertinente, que, como falamos muitas vezes, né? Muitas pessoas não buscam essa informação desse assunto por vergonha, né? Por conta dos tabus da sociedade. Encaminha discretamente lá, ela vai clicar no melhor momento em casa e vai assistir. Obrigada, gente, pelo episódio de hoje. Como a doutora Isabelle disse, a mãe, você, mulher, é a base do seu lar, então se cuide. Beijo, até!